Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aí estudando os PETs, são os planos de estudos tutorados. Nós estamos aí no PET 3, semana 4, a disciplina é filosofia. A série é o segundo ano do ensino médio. Eu sou o professor Patrick Rocha, é um grande prazer, esse é o meu canal. Se você puder, se você colaborar também, eu vou pedir para que você curta esse canal e se inscreva também, ok? Então vamos lá estudar? Vamos lá! Semana 4. O eixo temático é conhecer, ok? O tema é verdade, dogmatismo, ceticismo, pragmatismo e criticismo. Olá, estudante. Desde a infância acreditamos que o mundo existe e que é tal como percebemos e tal como ensinaram como ele é. Essa crença nos permite, por exemplo, interpretarmos a realidade, organizarmos nossa economia, criarmos instituições sociais e políticas. Acreditamos que o mundo pode ser modificado por nós e também ele é explicado pelas religiões e ciências e que é representado pelas artes. Acreditamos que os outros seres humanos também são racionais, pois, graças à linguagem, trocamos ideias e opiniões. Porém, o que assegura que os conhecimentos sobre os quais nossas crenças se apoiam são verdadeiros? Qual é a garantia de que nosso conhecimento não passa de um engano e de um erro, de nossas opiniões são falsas e não correspondem à realidade? O que é a verdade? Esta é uma busca fundamental e constante da filosofia. Nossa ideia de verdade foi construída ao longo de séculos com base em três concepções diferentes, cujos conceitos não vêm da língua grega, da latina e hebraica. Em grego, verdade se diz aletheia, que significa o não esquecido. Para Platão, é aquilo que se mostra ou manifesta aos olhos do corpo e do espírito. O verdadeiro se opõe ao falso. Assim, a verdade é uma manifestação da realidade. Sendo assim, o verdadeiro é o ser, o que algo realmente é, e o falso é o parecer, o que algo aparenta ser, mas não é. Em latim, verdade se diz veritas, e significa precisão e rigor de um relato. O verdadeiro se refere, portanto, à linguagem como a narrativa de fatos reais. Sendo assim, seu oposto é a mentira ou a falsificação. Em hebraico, verdade se diz emuná, que significa confiança. Nessa concepção verdadeira é aquilo que tem credibilidade. A verdade, nesse sentido, se relaciona com a presença, a cumplicidade de alguém, seja Deus, seja o ser humano, e com a espera de que a promessa ou pacto se cumpra. A concepção de verdade que circula hoje em nossa sociedade é uma síntese das três concepções acima citadas. Nessa nossa concepção de verdade abrange o que é a realidade, o que foi os acontecimentos do passado e o que será as ações futuras. O problema da verdade, ou melhor, a verdade como problema, foi tratada por duas correntes filosóficas importantes, o ceticismo e o dogmatismo. Dogmatismo e ceticismo. O que é dogmatismo? Ao longo da história, o dogmatismo assumiu diversos significados, inclusive pejorativos. No entendimento geral, é dogmático o conhecimento imposto sem que se prove sua verdade e se discuta sua validade. Na filosofia, pode significar também a crença de que é possível alcançar verdades absolutas ou ainda a busca pelo conhecimento que ultrapassa as faculdades de conhecer da razão. Porém, o estranhamento e a dúvida diante das coisas que irá romper com o pensamento dogmático. O termo dogmatismo surgiu ainda na antiguidade para demarcar uma oposição ao ceticismo. Assim, os filósofos dogmáticos eram os que definiam sua opinião sobre todos os assuntos, enquanto os céticos não a definiam. Um dos primeiros filósofos a utilizar o termo desse modo foi Sexto Empírico, um cético pirrônico que teria vivido entre os séculos 2 e 3. Para ele, eram dogmáticos todos os que não eram céticos. O que é o ceticismo que está falando acima, né? É uma corrente filosófica fundada pelo filósofo grego Pirro, caracterizada essencialmente por duvidar de todos os fenômenos que rodeiam o ser humano. A palavra ceticismo vem do grego skepsis, que significa exame, investigação. Atualmente, a palavra designa aquelas pessoas que duvidam de tudo e não acreditam em nada. Podemos afirmar que o ceticismo defende que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma, mantém uma postura de neutralidade em todas as questões, questiona tudo que lhe é apresentado, não admite a existência de dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos. Aqueles que estejam dispostos a aceitar essas condições seriam capazes de alcançar a epoché, que consiste em não emitir opiniões sobre qualquer tema.
Em seguida, entramos no estado de ataraxia, que é a despreocupação, e somente assim poderemos viver a felicidade, com a renúncia de qualquer condição de certeza. Vimos até aqui que o ceticismo e o dogmatismo são duas correntes filosóficas opostas. Mas existem mais oposições na filosofia, por exemplo, aquela que consiste em um pragmatismo e os críticos. Vejamos. O que é pragmatismo? É uma palavra derivada do grego pragmatikos, que significa o que é próprio da ação, o que é eficaz, a ação que se faz, o que se deve fazer. O pragmatismo propõe que o raciocínio siga caminhos similares aos da ciência, priorizando a observação de fenômenos, testes, formulação de hipóteses e revisão de teorias. Para o pragmatismo não existem verdades absolutas. A marca do verdadeiro é a verificabilidade dos resultados e a eficácia de sua aplicação. Essa concepção de verdade está muito próxima da teoria de correspondência entre coisa e ideia, para a qual o resultado prático, na maioria das vezes, é conseguido porque o conhecimento alcançou as próprias coisas e pode agir sobre elas. William James foi o primeiro filósofo que registrou o uso do termo em 1898, acreditando o autor Charles Sanders Peirce. O termo pragmatismo passou a ser usado por Peirce a partir do ano de 1905 para nomear sua filosofia. Ele alterou o termo original pragmatismo, pois os jornais literários o usavam de maneira desaprovada pelo autor. O que é o criticismo? É uma doutrina filosófica que nega todo conhecimento cujos fundamentos não tenham sido analisados criticamente. Elaborado pelo filósofo iluminista Immanuel Kant, o criticismo construiu-se como opção metodológica ao racionalismo e ao empirismo, que há séculos dividiam os estudiosos sobre a maneira pela qual o conhecimento é adquirido. Kant defendia que o conhecimento é resultado da interação entre o objeto de estudo e o sujeito. Para ele, os indivíduos possuem um conjunto de conhecimento a priori, que são anteriores às experiências, e conhecimentos resultantes de experiências chamadas de a posteriori. Insatisfeito com ambas as doutrinas e inspirado pelas ideias do empirismo, David Hume Kant demonstra que o conhecimento é adquirido por meio da interação entre o objeto e o sujeito e tem como ponto de partida o interesse do indivíduo em aprender sobre o objeto, ou seja, Kant coloca o sujeito como peça principal em seu processo de conhecimento. Diferente da perspectiva ceticista, Kant acredita na possibilidade do conhecimento, mas defende que o indivíduo tem um conteúdo sensível, a partir do qual ele capta e interpreta informações. Isso significa que um pensamento não pode ser explicado com elementos externos aos indivíduos, mas deve ser relacionado com o próprio funcionamento de sua mente. Ao compreender a relação entre sujeito e conhecimento, colocando o indivíduo como peça central dessa relação, Kant promove uma revolução na maneira de entender como o processo de aprendizagem acontece. Essa mudança de perspectiva ficou conhecida como Revolução Copérnica, numa referência a Copérnico, que revolucionou a ciência ao mostrar que não era a Terra o centro do universo, mas o Sol. Estudaremos um pouco sobre Kant e sua teoria mais nas semanas 5 e 6 desse nosso PET. Atividades, então. Entre os filósofos abaixo, qual pode seguramente ser considerado cético? Então, o ceticismo fundador é o Pirro, letra B, ok? 2. Pirro de Élide é considerado fundador do ceticismo. Acabamos de ver, né? Olha pra você ver. E esse filósofo não escreveu nenhum livro e temos poucas informações sobre sua vida, e as que temos não é possível saber ao certo em que medida são verdadeiras. Uma dessas histórias afirma que durante a tempestade em alto mar, num barco em qual todos os tripulantes estavam desesperados com o perigo da morte, Pirro permaneceu tranquilo, sem qualquer demonstração de medo. Qual a relação entre o ceticismo e esse comportamento de Pirro? A letra A, que diz o seguinte: a epoché do cético leva à indiferença em relação a tudo, e assim à tranquilidade. Então, tem que ficar tranquilo, mesmo que o barco esteja virando. Ok? A concepção do filósofo Pirro de Élide. 3. Cite exemplos de comportamentos e formas de interpretação da realidade que se inspiram no dogmatismo. Platão diz que o conhecimento vem das ideias. Santo Agostinho, o conhecimento vem de Deus. Ok? 4. Enem 2017. Uma conversação de natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como
Alcibíades sabem que o encontrarão junto dele todo o seu bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem, sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na sustentação do método dialético. Tá ok? Então aqui eu escrevi a letra A, mas é a letra B, tá certo? Bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau para vocês.